Amém? Então, como eu havia falado na última aula, hoje eu vou dar uma explicação para vocês a respeito de como uma pessoa fica possessa de um demônio, tá? Nós vamos entender por que algumas pessoas passam por um processo que chega a ser aquela que nós falamos de manifestação. Às vezes a pessoa está com um demônio no corpo, o demônio está possuída e ela não aparenta como que uma pessoa sofre opressão. Opressão é diferente de possessão, tá? Então nós vamos tentar explicar um pouquinho para vocês a respeito disso. É um assunto muito vasto, compreende muita coisa, mas eu quero abrir a mente de vocês para que nós vamos entender um pouco a respeito disso, como é que expulsa um demônio, por que acontece, né? Ter o chamado libertação, o que acontece com pessoas que todo culto, onde vai, alguém põe a mão na cabeça, ela manifesta e ela cai e não sabe o que está acontecendo. Todo esse tipo de informação eu quero passar para vocês. Mas, antes de darmos início ao assunto direto, relacionado à possessão, nós temos que entender primeiro sobre o inimigo. Quem é o inimigo? Sobre os demônios. Nós temos que entender o que a palavra de Deus vai nos falar a respeito disso, para que a gente possa entender como que ocorre a possessão e como é que a pessoa fica liberta. E para começar a falar nessa possessão, eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, tá? Se alguém não tiver prática no manuseio da Bíblia, presta bem atenção na aula, ou vai anotando, depois você faz a leitura, presta atenção aqui no texto. E outra, a aula fica gravada, né? Amanhã eu faço a edição dela e já coloco lá no nosso canal do YouTube, e você vai poder rever a aula lá, ou até passar para alguém, só passar o nosso link lá, pede para curtir nosso canalzinho do YouTube, para que a pessoa venha também aprender a respeito desse tema, né, que é tão polêmico. Só um minutinho, que eu acho que eu esqueci de mandar o link para uma pessoa, deixa eu ver. Não, eu mandei. Está entrando mais gente, tá? Vamos aguardar só, são duas pessoas, a Patrícia e o Valmir. Clica no azulzinho. Só um minutinho, tá, gente? Está entrando o irmão Valmir e a irmã Patrícia. Esperar dar a conexão deles. Amém, gente? Então nós estamos falando com a Patrícia, que chegou agora, paz do Senhor, Valmir também, que chegou agora aí conosco. Nós vamos falar aqui como uma pessoa fica possessa de demônios. E nós, primeira coisa, nós vamos entender um pouquinho sobre o inimigo, para que a gente possa entender o que acontece nesse processo. Então, se você está aberto com a sua Bíblia, Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, o que eu quero ler para vocês. Tá? Como eu disse, se você não tem prática em ver a Bíblia, vai anotando e vai escutando, eu vou lendo a passagem para você. Diz assim a palavra do Senhor: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então nós vamos entender alguma coisa aqui, já fica, tá? Gente, eu vou dar uma forma bem resumida, que se eu for explicar detalhe por detalhe, palavra por palavra, já vai ser uma aula muito longa, mas para que você venha entender. Quando ele fala filhos de Deus, na verdade, são os anjos nesse texto. Então vieram os anjos se apresentar perante Deus e veio também Satanás. Já fica uma dica, tá? Uma orientação, um ensino, que o diabo, ele não vai na presença de Deus a hora que ele quer. Nesse dia, Deus permitiu que os anjos
e no meio dos anjos, Satanás trouxe até a presença de Deus. Tá ok? Porque se Satanás chegar próximo de Deus, como quem não quer nada, ele vai ser automaticamente a glória de Deus, vai destruir a Satanás, que é Lúcifer. Então, foi uma permissão de Deus, e nessa conversa dele com Deus, ele falou assim, de rodear a terra e passear por ela. Então, já ficamos entendendo que os demônios estão aqui na terra. A gente, lembrando um pouquinho da Bíblia, o que ela nos ensina, Satanás, quando aconteceu a rebelião nos céus, ele e uma terça parte dos anjos caíram, Deus jogou, atirou eles aqui na terra. Então, eles estão aqui presentes na terra. Então, eles têm o quê? Residência na própria terra. Tá? Então, o que acontece? Opa, mais alguém ingressando? O que acontece? Então, nós já sabemos que eles estão aqui e também os anjos do Senhor, o Espírito Santo, estão aqui, só num plano espiritual ao qual nós não conseguimos enxergar. Algumas pessoas têm o dom que Deus permite, né, naquele momento, dar o dom, e a pessoa tem uma visão espiritual e consegue enxergar. Às vezes a pessoa enxerga um anjo, às vezes a pessoa enxerga um demônio, às vezes a pessoa enxerga coisas espirituais ao qual Deus dá naquele instante aquele dom para que a pessoa enxergue. Outra coisa, o inimigo, ele está aqui na terra, mas ele tem uma legalidade aqui na terra, que essa legalidade te dá direitos e poder de fazer certas coisas, que está em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Tá? Que diz assim, é muito conhecido essa frase, esse versículo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, aqui, olha só, aqui, o apóstolo João está usando duas referências, que nós somos de Deus, mas o mundo jaz. O que é jaz no maligno? O mundo está para o maligno. O mundo foi entregue para o maligno. É aqui Deus deu a legalidade para que demônios, para que o inimigo atue aqui na terra. Então eles têm poderes, os poderes angelicais dele, de uma forma virada para o mal agora, mas eles continuam tendo. Então aqui o mundo, na verdade, é do maligno. Por isso que nós ensinamos, a terra não é a nossa casa. Aqui nós somos o quê? Estrangeiros. Que a nossa terra, ao qual o Senhor tem o nosso país, a nossa terra mesmo, é o céu, lá que é a nossa morada, tá ok? Então vamos lá, como é que eu posso acrescentar que ele tem esse domínio na natureza, que ele tem esse poder, ele tem essa legalidade na natureza? Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 8, durante a tentação de Jesus, quando o Espírito Santo levou ele até o deserto, ele entregou ele a Satanás para ser tentado, dentro da tentação de Cristo, olha só o que aconteceu. Satanás virou para Jesus, né? Aqui, ó. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E no 8 diz assim, né? E lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado e me adorares. Então ali, para ele dar alguma coisa para alguém, no caso ele falou assim, ó, tudo isso eu vou te dar. Todo este reino significa o quê? Que esse reino é dele, que é o reino aqui na terra. Vocês concordam comigo? Para eu pegar, por exemplo, essa garrafinha d'água, para eu dar ela para alguém, é porque ela é minha, eu vou dar para o Gilson. Então, eu estou dando algo que é meu. Então, Satanás está entregando. Então, ele tem domínio na terra, ele usa seus poderes, ele usa a natureza a favor dele, tá? Ele usa a natureza contra as pessoas, tá? Bispo, onde é que o senhor pode falar que ele usa a natureza? É bem simples. Quando os discípulos estavam num barco, a famosa tempestade que Jesus acalmou, todo mundo lembra disso?
que eles estão no barco, Jesus está dormindo lá, sossegadão, e a tempestade e o barco sendo jogado para um lado e para o outro. Quem que estava tentando ali frustrar os planos de Deus? Era o inimigo. E o que Jesus fez? Tempestade, acalma. Acabou na hora. Por quê? Ali era um ataque espiritual. O inimigo estava usando a própria natureza. Então, ele tem esse poder para fazer isso na natureza. E a gente vai começar criando, vendo o tamanho do poder do inimigo, que nós vamos entendendo o que ele pode fazer com as pessoas. Tá ok? Mas tem um detalhe, tá? Já dando um corte aqui. Ninguém tem que ter medo do diabo. Ninguém tem que ter medo de Satanás. Nós temos é que temer somente a Deus. Ele é o que tem todo o poder. É a Ele, certo? Quem que tem poder sobre todas as coisas? É somente o Senhor, tá? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios 11, 14. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 14. Tá? Eu vou ler só o trecho, tá? Aqui nós vamos ficar entendendo o contexto, o texto. É só para abrir a mente de vocês em relação ao inimigo, tá? E aqui ele fala, e o apóstolo Paulo falando, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Como assim? Ele se transforma em um anjo de luz. Ou seja, ele é enganador, ele se disfarça, ele tem o poder de apresentar as pessoas, tá? Se alguém está assistindo aquela novela lá da Record, o Gênesis, ali aparece direitinho, como, tá certo, tem certas coisas lá que não é bíblica, tal, um preenchimento, mas eu quero ver a função do inimigo que aparece ali, exatamente ali. Que nem, acho que foi ontem, apareceu uma cena de Jacó, e ele conversando, ele induzindo Jacó. Exatamente isso, gente. As pessoas acham que o diabo, ele vai aparecer na casa da gente, 3 metros de altura, fedendo enxofre, aquela cara monstruosa, babando sangue, com um tridente na mão. Para com isso. Essa história de tridente é tudo questão folclórica, é uma folclore no passado judaico, não tem nada daquilo lá não. Ele vai aparecer bonito, ele vai aparecer lindo para as pessoas, de anjo de luz, ele vai aparecer sedutor, eu digo no sentido de que ele vai aparecer soprando uma voz gostosa na orelha da pessoa, levando e induzindo ela ao erro. Esse é o poder ao qual o inimigo tem sobre a vida das pessoas. E nós estamos falando aqui muito do inimigo, que eu tenho que explicar, mas ele é limitadíssimo. O inimigo, preste bem atenção, ele é limitado. Por isso que nós pregamos a palavra e nós falamos, o inimigo, ele está sob o domínio do Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus. O inimigo não ataca ninguém, mas nada. Aquele negócio, né? O diabo está furioso, que o diabo está nervoso. Primeiro, eu nunca vi o diabo ser amoroso com alguém. Já viu, pastor? Não. O diabo não tem amor, o diabo não é legalzinho, o diabo olha para mim, pastor Jesus, fala, que legal, tá tudo jóia. Não, o diabo sempre vai estar furioso com a criação de Deus, o inimigo vai estar sempre querendo destruir, o inimigo vai estar sempre preparado para nos derrubar. Então, quando alguém fala que esse negócio do diabo está furioso, mas ele tem que estar mesmo, ele odeia a gente, né? Onde está a limitação do diabo que eu posso mostrar para vocês? Lá em Jó mesmo, capítulo 1, versículo 12, onde nós estávamos, tá? Jó, quando o Senhor começa a conversar com Satanás a respeito de Jó, no versículo 12 ele fala assim, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem, que no caso Jó, está em teu poder. Ou seja, entreguei a vida de Jó, está tudo na sua mão, você fala o que você quiser com o Jó. Somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença de Deus. Ou seja, tudo está no controle. As pessoas falam, tudo está no controle de Deus. Tudo está, Deus sabe de todas as coisas, está no controle. Está realmente, é verdade isso aí. Então, se o diabo fez algo contra alguém, ele fez contra Jó. E quem que mandou, quem que deixou? Deus. Então, as coisas acontecem, agora voltando
a possessão por permissão de Deus. O diabo não tem o poder de entrar numa pessoa. A pessoa não fica endemoniado. É como se o inimigo estivesse passando aqui agora, ele olhasse para mim, para o Gilson, um cada demônio e falasse assim, você entra no Gilson, eu entro no Bispo Fernando. Tem o Todo-Poderoso lá em cima dizendo, nesse aí você não toca. Certo? Estamos cheios do Espírito Santo. O diabo fala, ali eu não posso. Vocês entenderam? Ele está limitado. O inimigo tem limite, gente. Ele não pode todas as coisas. Quem que pode todas as coisas? Só o Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Então aqui nós demos uma estudada no inimigo, tá? Mostrando o que ele é, onde ele está, o plano que ele fica, em toda a situação do inimigo. Agora, eu gostaria que alguém tivesse alguma pergunta, tá? Sobre o inimigo, alguma coisa sobre Satanás, sobre demônio, que eu vou passar para a segunda etapa, aqui, quando e como que ele entra numa pessoa. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa a respeito aqui, por gentileza, pergunte agora, porque senão eu vou prosseguir. Bom, duas situações. Ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo não entendeu nada. Vamos lá. Quando e como ele entra na pessoa, tá? Nós acabamos de falar. Primeira coisa, Deus permitiu, tá? Deus permitiu. Como é que eu posso provar que Deus permitiu, além do caso de Jó, que ali não vai passar que Jó ficou endemoniado. Mas eu tenho um texto ao qual todos devem conhecer, que está em 1 Samuel, capítulo 16. Volta um pouco aí comigo. E nós vamos falar de um homem chamado Saul. Alguns registros, alguns relatos que a Bíblia nos deixa, que dá para a gente aprender o que acontece nessa situação. Primeiro Samuel 16, 14 e 15, que vai dizer assim, ó. Presta bem atenção aqui, povo. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Olha que interessante. Então, Saul estava cheio do Espírito Santo e Deus retirou. Então, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Então, o que aconteceu? Saiu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que entrasse um demônio na vida de Saul. Tá? Sempre tem que existir um motivo para que um demônio entre numa pessoa. É conhecido no popular mundo evangélico como a pessoa deu brecha. Todo mundo já ouviu falar essa famosa frase da brecha. E o que é uma brecha? Vamos dizer assim, tem um trincado numa parede de uma casa. E ela começou com um trincadinho. E a casa foi movimentando o solo, passou um terremoto, uma coisa, aquele trincado abriu. Então abriu o quê? Uma brecha. Aí você consegue olhar do outro lado. Brecha é isso. Então o que acontece? De um trincadinho, o inimigo foi penetrando, a brecha até que ele pudesse adentrar dentro de uma pessoa. E como que alguém consegue, como que abre essa brecha? Porque senão era fácil. Todos os demônios olhavam para as pessoas, eu vou jogar um ali, vai dar um trincadinho, eu vou entrar, e estava todo mundo endemoniado. Vocês concordam? Pode ser diversas formas, eu vou citar algumas, mas existem muitas, milhares de maneiras de acontecer uma brecha. O que pode acontecer? Através de um pacto maligno, um pacto de sangue, um pacto que às vezes a pessoa faz dentro de um terreiro, né, que lá as pessoas consagram a tua vida e fazem pacto com o inimigo, através de sexo, sim, sexo com animal, sexo fora do casamento, que é adultério, sexo quando é
solteiro, sexo em orgia, sexo com uma pessoa endemoniada. Uma está endemoniada e a outra não. O demônio passa através do sexo. Nossa, mas através do sexo é que nem doença? Explico para vocês por quê. Porque através do sexo, o sexo está sendo ilícito, é um pecado, a abertura da brecha é o pecado. Então, através do sexo, no pecado, ele entra. O demônio entra através de tatuagem, tá? Posso explicar para você. Através de piercing, mão na cabeça da pessoa. Presta bem atenção que eu vou falar para vocês. A nossa alma está aqui, ó, na cabeça. Mão sobre a cabeça de uma pessoa não é qualquer pessoa que você deixe pôr a mão na sua cabeça. Você tem que saber se essa pessoa realmente é um homem ou uma mulher de Deus. Mas ele apareceu na igreja e começou a sapatear. Não significa que ele é um homem ou uma mulher de Deus. Mas é falta de respeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Que não aconteça, mas se acontecer, alguém aqui no altar, se eu não conhecer, primeiro vai ser difícil subir no altar. Mas se acontecer, se um dia eu for pregar em algum lugar e a pessoa vir colocar a mão na minha cabeça, eu não deixo. Porque aqui é santo, é sagrado. Não eu, a pessoa eu, mas o local é onde está a alma, é onde fica o espírito, não é no coração, como a gente fala. O exemplo dado de coração é porque o coração é a fonte da vida, a gente bate, é a maneira de dizer, estou apaixonado, põe a mão no coração. Mas é aqui, gente, é onde está nosso cérebro, nossa inteligência, nossa sabedoria. Aqui vive a alma. Eu vou ali na câmera para o pastor Gilson, eu vou dar um exemplo para vocês como se ele fosse pôr a mão na minha cabeça e eu não consentisse, tá ok? Lógico que ele poderia pôr a mão na minha cabeça, que eu sei que é um homem de Deus. Mas eu vou fingir que ele é um homem que eu não conheço, tá? Nunca vi na vida. O Espírito Santo tratou comigo, tipo assim, não estou lá. Então eu vou ali, quer ver? Vira um pouco para cá. Parece aí. Mas quando a gente está na igreja, você vai pôr a mão na minha cabeça. Assim que eu vou fazer, gente. Vocês veem? Acho que não viu, tá? Vamos lá, pastor. E vou olhar para assim, aqui, ó. Dando sinal, é aqui que você vai comer, não aqui na minha cabeça. Opa. Eu não vou ser mal educado, vamos vir de novo. E vou fazer isso com a pessoa. Tá ok? Mas eu vou fazer isso. Põe a mão aqui. Pode ser fora. Você quer dançar em nome de Jesus. Tá bom, gente? Não deixem. Não é questão de respeito, é a tua vida, é a tua alma. Porque aqui é um dos locais ao qual se entra o demônio. O inimigo, ele acha brechas através do pecado, ok? E nós pecamos através da nossa visão, nossa fala e nossa audição, que são os pontos sensitivos que nós falamos, certo? Então são os locais ao qual você pode ver que normalmente é onde se dá uma legalidade para o inimigo. Olha só o que eu vou falar para vocês. Aonde é que as pessoas põem piercing? Na visão, na audição, no olfato, na fala. Pessoas colocam piercing no bico dos seios, nas partes sexuais, no umbigo, que é a fonte da vida. Certo? Quando nós éramos bebezinhos dentro da barriga da mamãe, o nosso umbigo que trazia vida para nós, como nós éramos um feto. São esses pontos, o quê? Órgãos sexuais, o pecado do sexo, gente. Então o inimigo usa exatamente... bispo, mas aonde está isso na Bíblia? Gente, isso não está escrito na Bíblia. Isso é experiência ao qual eu fui adquirindo nos meus anos como pastor e com esse chamado que eu tenho de fazer libertação. Não tem livro que ensine... Tá ok? Há certas coisas que você tem que entender e você falar, isso aqui é sensato, tá? Não é aceitar. O bispo Fernando falou, é regra. Não, eu não sou Deus para dizer regra. Mas é sensato, faz sentido, tem explicação e normalmente é onde a gente sabe que a gente põe a mão e ora. Nós não vamos colocar a mão no órgão sexual de ninguém. Tem outra maneira de ser feito, mas a gente sabe, na cabeça principalmente. Vocês já não viram que expulsar demônio é a mão aqui na cabeça?
Não é que é mais fácil de segurar. Lembra que eu falei da alma? É por aqui que entra e é por aqui que sai. Tá ok? E aí o que acontece? Tá? Vamos falar mais aqui, ó. Sobre mão na cabeça, eu parei, né? Ódio por alguém, rancor por alguém, mágoa por alguém, falta de perdão ou de perdoar alguém, palavrão, cheirar, fumar, droga, bebida. Ah, bebida, explico para vocês, isso aqui é bem simples, cigarro, bebida, é a coisa mais simples de explicar. O que se oferece dentro de um centro? Não é o charuto, não é cigarro. Os pais de santo lá, eles não pegam, dão talagada de cachaça, eles estão alimentando a entidade que eles chamam, mas é um demônio. Eles estão dando um alimento espiritual. Por que é o alimento espiritual dele? Imagina só eu pegar uma garrafa de 51, de cachaça, eu dar uma talagada aqui. Fala para mim, gente, o Espírito Santo que está aqui, ele vai ficar com aquela cachaça dentro do meu corpo? Ou o Espírito Santo vai pegar umas coisinhas e falar, ó, esse não é templo para mim. A hora que eu encher o pulmão de cigarro, de fumaça de um cigarro, ou de maconha, seja ou cigarro normal, que é uma droga, o Espírito Santo vai ficar. Então, a partir do momento que você está ingerindo aquilo, você não está dando a legalidade, o demônio lá dentro da pessoa. É isso aí. Quando fala um palavrão, porque o palavrão ele vem junto, não é só o fato da palavra que a pessoa está lançando. O fato é a intenção do palavrão. Qual que é a intenção do palavrão? É xingar, ofender e agredir a pessoa. Isso tem parte com Deus? Não. Então, o que acontece? O diabo fala, tá aí minha deixa. Tum, a brecha foi aberta e aonde ele pula. E aí, gente, vai estender para uma série de coisas que... Ixi, aí vai embora, porque nós vamos falar de pecado, mas são alguns exemplos que eu tenho para dar para vocês de situações. Mas a tatuagem, já dei uma aula, posso até dar novamente, através do pacto que é feito, porque toda tatuagem é gerada sangue, as mãos do tatuador é imunda, não de sujeira física, sujeira espiritual. Eu estava na clínica lá outro dia, pastor, eu estava até dando essa aula, eu perguntei para as meninas, você vai lá num estúdio de tatu, lá está tocando Aline Barros, tem uma Bíblia, todo mundo ora. Não, tá tocando o quê? É o maior somzão do mundo, é funk, é rock, fumando maconha, pessoal tudo louco lá dentro. O que você espera de um ambiente desse? Espiritual. É a legalidade também através da tatuagem, ok? Mas também a pessoa fez a tatuagem, o demônio entrou. É umas coisas que eu vou explicar depois. Ou posso até andar. Não tem explicação, gente. As coisas espirituais não têm um manual, não tem uma regra para dizer para você que a pessoa, mas fulano lá fez adultério, nunca teve endemoniado, já vi pastor pôr na mão na cabeça dele. Não tem explicação. Lógica, não tem explicação. A Bíblia não vai dizer, olha, se fizer isso, vai ser assim, como a gente faz uma receita de bolo, que você tem que pôr na medida certa. Deus deixou somente argumentos, porque Deus, primeira coisa, Ele não quer ficar explicando as coisas do mal. Deus deixa as coisas que nós temos que fazer para o bem, para Ele. As coisas sagradas, porque o plano de Deus não é ninguém ficar trabalhando para o inimigo ou ser endemoniado. O plano dele é as pessoas ser cheias do Espírito Santo. Só que Ele deixou esses sinais e esse ensinamento na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, as quais nos ensina e dá o exemplo, certo? A Bíblia, ela relata o quê? Os fatos do inimigo, mas 1%, os outros 99% apontam para Jesus. A palavra de Deus é para falar de Cristo, tá ok? E aí o que acontece? Entrou o demônio. Deus permitiu. A pessoa fez o pecado, né? Aí vem a pessoa. Mas se a pessoa não tem pecado, ela anda certinho. Deus pode permitir um demônio entrar? Ele pode. Mas eu acho que não é coerente Deus permitir, porque ele não tem necessidade. A pessoa está caminhando com ele, está cheio do Espírito Santo. Por que ele vai tirar para colocar um demônio? Isso não é prova. Isso é praticamente já é decretar a morte espiritual de uma pessoa, certo? Não tem nenhum relato na Bíblia de alguém que estivesse cheio do poder do Espírito Santo e entrasse um demônio. Não tem coerência alguma coisa, né? Eu lembro dessa pergunta na faculdade, uma moça perguntou lá, então eu lembrei dela, agora veio na minha cabeça.
E aí, então, vocês entenderam agora como que o demônio entra numa pessoa. E como é que ele sai? Como é que tira esse demônio? O que é esse processo de libertação? Libertação, já o próprio nome diz, é trazer a liberdade. Libertar uma pessoa de alguma coisa. E o que é essa libertação? É tirar o demônio da pessoa, tá ok? Só que para tirar o demônio da pessoa, tá? O demônio tem que sair, e vocês concordam que nós falamos que existe uma brecha para ele entrar? Então, se o demônio sair e aquela brecha estiver aberta, significa que a porta está aberta. Ele vai voltar para a pessoa. Então, tem que se descobrir num processo de libertação, tá? A raiz desta brecha. Tem que descobrir como que a pessoa, e às vezes a própria pessoa que está endemoniada, ela não sabe como foi essa brecha, tá? Aí vai ter que usar um homem ou uma mulher de Deus que tenha o chamado para a libertação, tá? E dentro desse chamado para a libertação, ela tem que ter dons espirituais, onde um dos dons está lá em 1 Coríntios, porque isso aqui é um dom que Deus praticamente, como eu falei, não tem explicação, mas ele dá. Porque sem esse dom, eu não saberia fazer a libertação de uma pessoa. Tá? 1 Coríntios 10, 12, que diz aqui, né, que ele está descrevendo os dons espirituais, ele diz assim, há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro, esse aqui que eu quero falar, discernimento de espíritos. O que é discernir? É como separar. Você vai separar as coisas que é de Deus e as coisas que é do mal. Por que a pessoa tem que ter esse dom? Porque senão não vai saber. Ela tem que ter o discernimento. Às vezes você está num processo de libertação, você está conversando com a pessoa, você está entrevistando ela para tentar descobrir se aconteceu algo na vida dela. Ali o Espírito Santo vai te mostrar, ela vai falar, porque eu não gosto muito de alguém que me fez mal, e ela muda de assunto, aí o Espírito Santo fala, pergunta sobre essa pessoa. É o discernimento do Espírito. Aí você vai ver que essa pessoa fez algo que magoou, que a pessoa tem aquele negócio que está preso, e aí você vai ver na raiz daquele problema, que pode ser milhares de coisas, aonde você vai descobrir a causa de onde abriu a brecha para que aquele demônio pudesse entrar na pessoa. Tá ok? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Tá todo mundo quietinho? Vocês já me conhecem, sabe que eu começo a falar, eu não paro mais, né? Então, vamos embora. Pega a sua Bíblia e volta um pouquinho para o livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 11. Versículo 24 a 26. Na minha Bíblia tem até um subtítulo que chama A Estratégia de Satanás. Que diz assim, versículo 24. Se você não achou, anota aí, depois você lê na sua casa com calma. Quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, quando um demônio sai do homem, anda por lugares áridos. Ou seja, ele está no mundo espiritual pairando no ar, ele fica no lugar árido, tá? Procurando repouso, ou seja, ele tem que ir para algum lugar, ele vai procurar um lugar que ele possa repousar. E não achando, voltarei para a minha casa de onde saí. Então a pessoa, quando ela expulsa o demônio da pessoa, esse demônio volta e fica esperando para entrar. Ou seja, ele falou, deixa eu voltar. Opa, a casa está com a porta aberta? A brecha está aberta? Eu entro. Não tem? Vou vagar aí pelo tempo, vou ficar circundando. Daqui a pouco ele volta, deixa eu ver como é que está essa casa. Eu entro de novo. Tá? E aí ele fala aqui, e tendo voltado e encontrada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos,
piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Gente, isso aqui é muito sério, muito, muito sério. Uma pessoa está vamos falar em termos práticos, uma pessoa está com um demônio no corpo, ela vem na nossa igreja hoje, eu ponho a mão na cabeça, sai em nome de Jesus, amém. A brecha se torna aberta. Sabe aquelas pessoas que cada hora vai numa igreja, que a pessoa fala assim, nossa, toda igreja que eu vou cai. Eu caio, manifesta, seja o que for, passa mal, alguns só tem tontura, alguns sentem ânsia, sentem náusea. Olha, o inimigo faz várias coisas com o organismo das pessoas. Então, o que acontece? Então, ele fala, tá? Vamos resumir de novo. A pessoa abriu uma brecha, o demônio entrou, ela passou na igreja, tá? Colocou a mão, sai em nome de Jesus, a pessoa foi embora. O demônio fica rodando. Quando ele vê que a brecha está aberta, ele fala, estou voltando. Só que ele diz aqui a palavra de Deus, que ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, outros 7. Ou seja, quem falou isso aqui, gente, foi Jesus Cristo. Existe uma Bíblia que ela vem, as falas de Jesus vêm em vermelho, foi o próprio Jesus dizendo, então está autorizado por Deus, o demônio, tá? Isso aqui é uma regra demoníaca. Você fala assim, demônio, você saiu, mas se você entrar, você pode levar mais 7. Então significa que uma pessoa está com demônio, entrou 1, saiu, voltou com mais 7, tem 8. Agora ele vai na outra igreja, põe a mão, sai em nome de Jesus, sai os 8. A brecha está aberta, volta os 8 com mais 7, aí tem 15. E assim, gente, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E a legalidade, se a pessoa vai praticando o pecado, a porta fica escancarada, os demônios vai só entrando 1, vai entrando mais 1, vai entrando mais 1, vai entrando mais 1. É o que eu chamo de efeito sanfona, que encha, esvazia, só que cada vez vai enchendo mais. E o que acontece quando começa a encher? Nós estamos falando de um demônio, mas na verdade não existe aquela passagem ao qual o endemoniado de Gadarena, ou de Gadara, que Jesus Cristo atravessou o mar, chegou até lá, ele estava escondido no sepulcro, e quando Jesus falou, quem é você? Ele falou assim, sou legiões, porque somos muitos, ele falou. Ele falou legiões. Sabe o que é uma legião romana? Legião romana é uma quantidade, um grupo, um agrupamento de soldados, tá? Que é chamado de uma legião. São 5.000 soldados aproximadamente romanos. Mas tem a legião também judaica, que é em torno de 3.000. E não importa se é judaica ou romana, essa aqui é somente uma questão de conhecimento. Então, quando ele falou assim, eu tenho legiões porque somos muitos, vamos supor que se legiões fossem 10 legiões romanas, né? Vamos tentar com o número romano. Seria 50.000 demônios dentro de uma pessoa. Porque o demônio não tem espaço físico material, ele é espiritual. E imagina saindo 50, cada um traz mais 7. A multiplicação vai multiplicando. É onde a pessoa, que o próprio Senhor Jesus falou assim, o seu estado final vai ser pior. E tem pessoas que às vezes passam na igreja, manifesta, ou ela está endemoniada, e o que acontece? Ela vai só piorando. Aí ela fala, eu quero saber de igreja, eu vou lá só pioro. É por isso, porque ela tem que passar por um processo de libertação, ao qual quem for ministrar a libertação tem que descobrir a raiz, acompanhar e a pessoa fechar a brecha, para que não volte mais os demônios. Tá ok? Volta um pouquinho em Mateus capítulo 17. Mateus 17, 21. Uma famosa frase também, que diz assim, mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Ou seja, esses demônios, casta, seria uma quantidade, como se fosse uma legião, essa hoste celestial, né? É um conjunto de demônios, só vai sair com jejum e oração.
Mas o jejum de oração de quem? De quem está endemoniado? Não. Do homem ou da mulher de Deus que for expulsar esta pessoa, esse demônio. A pessoa, para fazer a libertação, ela tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus, porque senão ela vai tomar uma surra do demônio. O poder de expulsar não está na pessoa, não é o pastor. O pastor é só um instrumento de Deus, mas o poder está no nome de Jesus, que ninguém na terra tem poder algum sobre o nome de Jesus. Só que a pessoa que está declarando o nome de Jesus, ela tem que estar cheia. Porque você vai pegar um pai de santo, eles falam de Jesus lá, e vai chegar o pai de santo e vai falar para outro pai de santo, sai em nome de Jesus. Não vai. Ele está cheio de demônio, vai o demônio expulsando demônio, né? Não tem condições. Tá bom, gente? Então, a pessoa, em alguns casos, precisa várias vezes, a pessoa precisa participar de um acompanhamento, e o homem, a mulher, ou as pessoas que fazem a libertação, precisam estar com a vida no altar, porque senão as pessoas que expulsaram vão tomar uma surra desse demônio depois. Por quê? Não está preparada, está com a vida mais ou menos. O que o diabo vai fazer? Vão passar uma rasteira nele. E o próprio Senhor permite. Porque, tipo assim, ele fala assim, você não está capacitado, o que você está se metendo a fazer com isso? Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Aquilo lá foi Jesus ensinando. Jesus, na verdade, só ensinava. Quando eles não conseguiram expulsar, ele falou assim, só sai com jejum e oração. Tipo assim, discípulos, vocês não estão com a vida corretamente no altar. Discípulos, vocês ainda não aprenderam a estar alinhados comigo. Aquela passagem de Paulo. O nome é abre o volume, abre aí. A passagem de Paulo, né, que Paulo fala, né, a respeito daquelas pessoas que foram expulsar os demônios pelo nome de Paulo, pelo nome de Jesus, né, e Paulo demonstra isso, né, lá no livro de Atos, que o demônio pega e bate nessas pessoas e arranca a roupa deles, eles saem nus, correndo, né, o demônio até fala na cara deles, olha, Jesus eu sei que é, Paulo eu sei que é, mas vocês eu não conheço. Ou seja, esse trabalho é um chamado, gente. Tá ok? É um chamado que todo pastor deveria ter. Por que alguns têm e não têm? Não sei. Isso é o pastor e Deus. E aquela história, tudo está no controle de Deus. Eu acredito que se Deus chamasse todo mundo para fazer de tudo, ia ser complicado. Então, se todo pastor fosse tesoureiro, fosse cantor, músico, pregador, evangelista, pastor, eu não tinha vida. Então, para mim, tá? Essa é a resposta. Deus chamou aqueles. E tem gente que não gosta. E é só por causa disso que o pastor está em pecado? Não, ele não gosta de trabalhar nessa área. Né? É como ser pastor de criança. Eu não tenho chamado para evangelizar, cuidar de criança. Você fala, bispo, faz um cultinho para as crianças de 9, 10 anos de idade, vamos fazer o senhor prega. Eu vou ficar assim, eu não sei fazer culto para criança. Por quê? Porque tem alguém que tem um chamado para fazer culto de criança. Porém, eu vou dizer algo, dentro de uma igreja, bispo Fernando, não tem regra, não tem Bíblia. Eu penso o seguinte, dentro de uma igreja, tem que ter alguém que faça a libertação. Tá? Deixa eu ver quem está na sala, tá? Tem que ter alguém. Eu estou fazendo uma libertação de uma pessoa, é triste, gente. Ainda bem que vem para mim. Não que eu sou o bom, que eu sou o cara, não, vocês me conhecem. Porque eu estou ajudando uma alma a ser liberta. Mas é de uma igreja aí, que é grande aqui em Jacareí, e a menina começou a ter visões, ela via vultos, ela escutava vozes, as vozes falavam com ela, ou seja, demônios falavam com ela, a porta batia sozinha, a janela dela tremia, ela ia ver, não tinha ninguém, puro demônio. Ela foi contar lá para a igreja dela. O pastor desconversou, falou, não, a gente vai orando aí, que isso aí passa. E ela recorreu através de amizades aqui, ela nos recorreu, e eu estou ajudando, estou fazendo um processo de libertação.
semana passada, mas manifestou legiões nela. Era muito demônio que tinha. Ela está no processo, a gente já descobriu a brecha. Então, dentro do maneira que eu trabalho, ela em breve vai estar liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu penso dessa maneira, tá, gente? Vocês não vão ficar falando aí que a igreja não é de Cristo, porque o Luiz Fernando falou que lá não tem pastor que estuda. Pelo amor de Deus, isso é uma concepção minha, somente minha. Tá ok? Eu penso dessa maneira, eu acho que tem que ter. Como eu pensei, a igreja tem que ter um pastor que tenha, que goste de fazer visita, a igreja tem que ter um pastor que ame oração para ser ministério de intercessão, tem que ter um pastor que saiba cuidar de criança, um pastor que cuida de jovem, um pastor que prega, um pastor que seja excelente administrador para ser tesoureiro, tem que ter. Eu penso dessa maneira. Então, só para que vocês fiquem sabendo, para que vocês conheçam o seu pastor e a igreja ao qual você congrega. Tá bom? Vamos lá, gente. Quem é Filipenses? Vamos lá, faltou uma coisinha aqui. Tomei um maior banho d'água aqui, gente. Derrubei o copo. A Ana deve estar em casa lá. Tinha que ser o Fernando estabanado, como sempre é. Bispo. Filipenses, capítulo 2. Bispo Fernando. Versículo 9 a 11. Aqui é para que você... Peraí, alguém perguntou alguma coisa? Peraí. É eu, a Solana. Irmã Solana, perdão, eu vi que você abriu o microfone, eu estava com o meu alto-falante baixo. Pois não. Não, tranquilo. Assim, que nem o senhor estava falando, né, sobre os demônios. Mesmo, pode acontecer, mesmo com oração, já tendo entendido que são demônios que estão dentro de uma determinada pessoa, pode acontecer desse demônio, vamos dizer assim, entre aspas, viver dentro dessa pessoa, e a pessoa está dentro da igreja, ela ora, tem uma vida ali, né? E esse demônio viver dentro dela, e assim, vamos dizer, escondido. Pode, existe muito dentro das igrejas hoje em dia. A pessoa endemoniada, Solana, não significa que vai ter manifestação demoníaca, aquele negócio de gritar, cair, ela desmaiar e outras coisas mais que a gente já viu, eu sei que você já viu também. Acontece muito. Aí entra do pastor ou alguém dentro da igreja que tem o dom, que seja obreiro, etc e tal. Deus mostra, tá? Foi muito legal a sua pergunta. Deus mostra. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, deixa eu ver. Todo mundo aqui é conhecido, todo mundo é de casa. Eu vou lá na clínica, eu estou pregando ou eu estou dando estudo bíblico. Eu estou ali, eu estou perguntando para Deus, eu sei qual pessoa, Deus fala, aquela ali está endemoniado, aquela ali não está, aquela tem demônio. Só que vocês têm que entender, a manifestação também não é o demônio manifesta porque ele quer. A manifestação ocorre porque Deus permite ocorrer aquilo lá. Eu já orei por pessoas que tinham legiões e legiões, ninguém percebeu que a pessoa estava endemoniada. Tá? A pessoa só deu um tranquinho assim, saiu, Deus deu discernimento, eu saber a quantidade de demônios que tinham. Eu já orei, gente, com uma criança, eu vou tentar lembrar a idade, era criança de colo, mas assim, devia ter uns 3 anos, 4 anos de idade, eu fiquei chocado, a mãe veio pedir para mim orar no colo, isso faz muitos anos, tá? Ela estava no colo, sabe aquele desenho do que tem o Chuck lá, a criança, gente, foi impressionante. Eu comecei a orar assim, a criança fechou a cara, o rosto dela se transformou, o pai e a mãe não percebeu, os olhos dela ficou fixados em mim, e eu orando pensando que a criança estava brava, o Espírito Santo deu discernimento, assim, ali tem demônio. E eu na hora deu um negócio assim, como que eu vou pôr a mão na cabeça dessa criança e vou falar, sai demônio em nome de Jesus. A hora que eu pensei isso, eu falei assim, a mãe e o pai vai dar um murro em mim se eu falar isso. Como é que você fala com uma criança? Mas a minha criança estava endemoniada. E eu com um jeitinho lá, sai todo mal, cancelo. O semblante da criança mudou. A mãe, uns dias depois, falou assim, né?
para gente, para mim, falaram que a criança tinha dormido bem, que a criança estava boazinha, que a criança estava arranhando alguém. Então, por quê e como que entrou numa criança? Eu não sei dizer para vocês, a Bíblia não fala nada disso, mas eu sei que estava. E dentro da sua pergunta, tá cheio das igrejas, está cheio de gente assim, entendeu? Agora, e não é porque a pessoa, Deus mostra para mim que tem um demônio na pessoa, eu vou lá e já vou pôr a mão na cabeça, tal. Não. Às vezes, a missionária Márcia me pergunta, você não viu que a pessoa tem demônio? Aquela pessoa tem demônio, não tem? Eu falei, tem. O senhor não vai fazer nada? Eu falei, não, Deus não mandou. Deus não mandou, eu não vou fazer. Só que acontece, num culto, o pastor José esteve presente lá, Deus manda, filho, eu vou lá para hora que eu ponho em manifestação, pastor, o senhor tem visto lá. Isso pode acontecer aqui na igreja ou em qualquer lugar. É isso que você queria saber, Solana? Respondi a sua pergunta ou ficou alguma coisa em aberto? Não, é isso mesmo, bispo. Entendi. Obrigada. Nada, não por isso. Tá bom, gente? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Vamos ver aqui Filipenses, né? Tá certo. Ou eu estou no máximo, hein? Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, estamos falando de Jesus, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que o nome que está acima de todo nome? Esse é o grande poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Só se expulsa demônio em nome de Jesus. Não se expulsa demônio em nome de Paulo, não se expulsa demônio nem... Eu expulso... Deus mandou sai, o Espírito Santo sai. Não, é em nome de Jesus que o demônio sai. O nome que está sobre todas as coisas. O nome que tem poder, que é o nome do poder de Jesus. Por isso mesmo que a gente vai fazer, né? Eu me abençoo em nome de Jesus. Você está citando o maior nome que está sobre todas as coisas. O nome do poder que é Jesus Cristo. Tá? E aí vem a pergunta, mas então quem que pode expulsar demônio? Quem que pode fazer esse trabalho de libertação? Quem que pode expulsar? Olha, gente, é somente quem está cheio do Espírito Santo. Tá? E tem que ter o chamado para trabalhar com libertação. Tá? Não tem outra alternativa. Só pôr a mão na cabeça e expulsar? Pode. Vai acontecer? Vai. Mas nós aprendemos que às vezes a pessoa está enchendo a pessoa de demônio, que sai, volta, sai, volta, sai, volta, ao invés de fazer o trabalho. Esse trabalho de libertação, são poucas as igrejas que eu conheço que fazem o trabalho de libertar e realmente descobrir a brecha, fechar a brecha, e essa pessoa nunca mais ficar possuída. Tá? É toda igreja? Volto a falar, não. São poucas as igrejas que tem esse trabalho de libertação. Não é, né? Jesus conhece bastante igreja aí, não tem. Tá bom? E agora, para finalizar, essa parte espiritual, gente, não tem manual, não tem explicação, não tem livro que possa explicar detalhadamente, não está na Bíblia. Tem algumas situações, como somente Jesus Cristo. Olha a quantidade de demônio que o próprio Senhor Jesus expulsou. Jesus dava a ordem e ele ia embora. Não é verdade? É assim que acontecia. Então, é algo que é sobrenatural. Tá? É algo sobrenatural que não tem nenhuma regra. É somente experiência e a pessoa vai sentir que ela tem um chamado. Mas, bispo, eu estou numa situação, é o que eu sempre falo, se aconteceu de você estar na sua casa, na casa de alguém, em algum lugar, e manifestou um demônio perto de você, quem que permitiu? Foi Deus. Então é para você ir lá e pôr a mão. E aí, gente, põe a mão e sai, em nome de Jesus, e acabou.
Entendeu? Aí não é questão de gostar ou não. Se eu não disse eis-me aqui para o Senhor, como todo mundo diz, tem que ir lá e fazer, gostando ou não. Eu acredito que Deus não permite para quem não vai conseguir fazer, porque senão Deus estaria voltando a palavra dele, e Deus não volta a palavra e ele não mente. Então, é que todos nós podemos fazer sim. E como é que se adquire experiência? É o dia a dia. É o dia a dia. Entenderam? Para quem quer trabalhar com esse tipo de coisa. Mas o âmbito aqui não é falar da libertação, somente ensinar, mas é entender como que uma pessoa pode ficar possessa de um demônio. Eu quero saber se vocês que participaram, deu para você entender, se você agora sabe como que é, para que você tenha conhecimento até para passar adiante. E fica aberto para vocês fazerem perguntas, gente. Quem quiser perguntar alguma coisa, tirar sua dúvida sobre esse tema aí, eu estou à disposição para responder. Até o senhor, viu, pastor? Se quiser perguntar aí, então estamos aí. Vamos lá, vamos começar uma pergunta aqui, né? Interessante isso que foi falado no final aqui de Filipenses 2, porque eu acho que aqui fica bem claro, né, que é pelo nome de Jesus, né? Porque quando ele diz lá, o nome que está acima de todos, né? Ele está falando da autoridade que tem esse nome, né? Exatamente. Verdade? É um nome ao qual a gente tem que ter muito respeito, porque é o nome do Senhor. Verdade. Verdade. Ele tem domínio sobre tudo. O mundo espiritual, sobre tudo. Tudo está sob o nome de Jesus. Com certeza. Então, porque eu já tive assim, a oportunidade de ouvir, de ver algumas situações dessa, e algumas pessoas fazer de tudo, e só no final, quando fala o nome de Jesus, é que acontece a libertação, né? Então fala várias coisas e o demônio está ali. Às vezes as pessoas acham, na hora que a gente está fazendo a libertação, umas coisas que Deus manda fazer, ou ele dá a direção de você. Uma vez eu vi um homem muito musculoso e forte, aí você passa no óleo assim no braço, retira toda a força e a pessoa cai. Às vezes você manda, Deus dá discernimento, é puro discernimento. Às vezes vem aquela visão na mente de pessoas fazendo um trabalho de uma cachoeira, dentro de um centro, você vê, sabe, vem aquele flash, é um discernimento que Deus mostra naquele momento que não tem explicação, não tem teoria. É por isso também que foi falado aqui, né, e eu acho que foi muito bem colocado, que existe duas situações nessa coisa, né? Primeiro, alguém, como no teu caso, que a gente sabe, a gente já acompanhou várias vezes e viu isso aí, nós somos testemunhas disso, que a gente estava junto, há pessoas que têm o chamado para isso, né? E aí, essa pessoa consegue, Deus dá na hora todas as ferramentas para que você possa discernir, possa perceber o que está acontecendo, né? De repente, como você falou, vem aqueles flash, né? E Deus traz para você as ferramentas para que a pessoa seja liberta. E tem aquele caso, como você falou, às vezes a pessoa não é nem do ministério de libertação, faz parte da igreja, está com a vida em dia no altar, mas aparece ali uma situação, um vizinho, sei lá o quê, um parente fica possesso, e ela lá, em nome de Jesus, vai lá, expulsa e liberta aquela pessoa. Mas não necessariamente essa pessoa seja alguém, por exemplo, já com chamado de libertação. Porque todo mundo, a autoridade do nome de Jesus está sobre tudo, então qualquer um pode, né? E Deus coloca as pessoas certas nessa hora para fazer. Gente, fica uma dica aqui para vocês. É o seguinte: quando você vê acontecer alguém, tem aqui alguns obreiros com a gente aqui também, alguém, no caso, expulsando um demônio,
A intercessão, aqueles que estão ao redor, você ora cobrindo em oração aquela pessoa que está expulsando. Não é ficar orando e sai em nome de Jesus, sai desse corpo, você põe fogo, manda, não. A ordem, o comando está naquele que está fazendo a libertação. As pessoas estão atrás, por exemplo, eu estou fazendo uma libertação. Então eu, a Ana, o Gilson e a Fátima. A Ana, o Gilson e a Fátima, a Gilson, a Fátima e a Ana, eles vão orar sobre a minha vida. Eles me cobrem oração, porque eu estou sendo um canal de bênção naquele momento. Então me cobrem oração e deixa eu que o Senhor vai dando a direção e o entendimento. E se vocês estiverem com alguém que acabou a libertação, o pastor falou, sai em nome de Jesus, saiu e não tem mais demônio. Presta bem atenção, gente. Não dá água para a pessoa. Eu vejo que isso é o maior erro dentro de igreja. Não se dá água, não se dá comida, não se dá nada para a pessoa. E eu vou explicar o porquê. A pessoa acabou de o demônio sair, certo? Está ali e tal. O demônio não está rodando para voltar? Tá. O que dentro de um centro de macumba, lá na Umbanda, na hora da macumba, lá, que os pais de santos ficam tudo girando lá, o que eles fazem para os demônios, né? Eu não gosto de falar entidade, os demônios. Não é da cachaça, não é da comida, as oferendas que é feito, não é comida. Então você vai estar dando água, você vai estar alimentando o demônio, você vai estar tipo assim, volta que eu estou te dando alimento. É tipo que assim, vem cá que eu tenho oferenda para você. Também a pessoa não vai ter que passar sede, mas naquele momento a pessoa voltou lá, aí às vezes ela pede, eu quero água. É o próprio demônio pedindo água, não dê nada. Espera, depois de uns 15, 20 minutos, dá lá a água, cuida da pessoa, se o pastor liberar, olha, agora pode dar água, né? Através do discernimento. Tanto isso aqui na igreja, como em qualquer lugar que vocês virem uma situação como essa. Tá bom? Isso é muito importante para vocês aprenderem. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que eu estou encerrando aqui. Já deu 9 horas. Legal. Gente, quero falar uma coisa para vocês do curso teológico. Vou começar a tanto explicar aqui, como na oração amanhã à noite, no domingo. Tá? A ideia de transferir o nosso curso de estudo bíblico para a teologia é para que todos possam aprender. Agora, não tem essa questão, o meu nível é mais baixo, que nível que eu estou, eu não tenho conhecimento. Gente, estava até conversando com o pastor Gilson, e várias pessoas fizeram perguntando para mim hoje durante o dia, e até ontem, alguns, eu vou ter que estudar. Olha, eu vou dizer para vocês, eu fiz o curso de teologia, só a aula é o suficiente para você aprender. Quem tem aquela sede, que gosta de buscar nos livros, etc. e tal, você vai acompanhar. E é um curso ao qual é como se fosse uma aula bíblica, só que ela é direcionada de uma maneira diferente, ela tem um currículo, ela tem uma grade, são várias matérias, e você vai ter um grande aprendizado. E mesmo quem está no zero, a pessoa acabou de se converter, nunca viu Bíblia, ela pode fazer, ela vai aprender exatamente. Uns vão estar num nível maior, tem certas coisas que o professor vai falar, isso eu já sabia, mas tem coisa que vai falar que não sabe. E tem aqueles que vai ficar a aula inteirinha. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar de nada disso. E ali vai trazendo conhecimento para todos vocês. Eu também, quando eu fui fazer teologia, eu não sabia nada. Entendeu? Eu não sou melhor que ninguém. Eu até sou ruim de estudo, gente. Fui aprendendo na raça. E tem gente que assiste aula e pega. Então, é interessante para todo mundo. É muito, muito bom. É só vocês fazendo. Quem já fez um tempo, quem já teve a oportunidade, é maravilhoso e vai trazer ensinamento para você. Entendeu? Não esquenta a cabeça com que se você vai conseguir acompanhar, faça. Você vai ver que consegue. Só assim, não perde aula. Como vai ser uma aula via online, né? A pessoa tem que se focar na hora da aula, porque se ficar em casa, aí as coisas correndo, televisão ligada, e filho passando, que nem, aí não aprende mesmo, mas não aprende nada. Tem que sentar num quarto, pegar na sala, sentar com a família, botar na televisão, coloca para transmitir na televisão, assiste com um papel na mão, anotando. O ideal é na mesa, todo mundo sentado, aprendendo,
ou vocês vão ter a grande liberdade de vir até aqui à igreja, a usar as cadeiras aqui da igreja e ter uma aula presencial. Eu, Bispo Fernando, não gosto de aula online. A gente tem que se adequar porque hoje a realidade é essa. Eu gosto da presencial. Você pergunta, você fala, você tira dúvida, você anota tudo e todo mundo vai aprender. Não tenham medo disso. Não tenham medo, você vai aprender sim. Primeiro, os professores são gabaritados. O Jairo é um excelente, tem uma vasta experiência, tem um dom de ensinamentos muito maior que o meu, conhece muito mais do que eu. Então, uma oportunidade que ele deu para nós, para que todos nós possamos aprender. Eu vou fazer o curso de novo, gente. Se der certo aqui, eu vou estar aqui, eu quero aprender, vou trazer minhas apostilas, vou refazer as aulas, vou estudar para aprender mais. Entendeu? Então, não percam essa oportunidade que vocês estão tendo, e eu tenho certeza, foi que nem o exemplo da Jéssica e do Marcelinho, eles estão amando, os dois falam, bicho, se eu soubesse, eu já tinha feito antes. Eu falei, eu sabia. E aí veio essa ideia, tá bom? A gente está amadurecendo, ou a gente começa, deixa eu ver, acho que a aula vai ser dia 22, 29, acho que começa em agosto. Seria para começar dia 5 de agosto. Se não começar em agosto, a gente só consegue começar em setembro. Eu gostaria de fechar a turma antes, para a gente acertar como é que vai ser. Tá bom? O preço, gente, hoje o curso bacharel é R$120, porém, não é para ficar falando para os outros de fora, isso é só para quem é da igreja. Se a gente conseguir um número legal de pessoas, ele vai fazer mais barato. Bispo, quanto vai ser esse mais barato? Todo mundo está perguntando. Eu não sei, porque eu ainda não tenho condições de perguntar para ele. Eu vou chegar nele e falar assim, pastor, legal, qual vai ser o desconto? Primeira pergunta dele, quantas pessoas, bispo? Eu falei, não sei. Ele falou, então não tem como eu dar o desconto. Porque se for 3, 4 pessoas, ele não vai dar e ele está certo que não dá. É muito pouca pessoa, porque isso aí é a vida dele, é o ganha-pão, é um curso que você vai estar fazendo. Bispo, ou pastor Jairo, é 15 pessoas. Ele falou, bispo, 15 pessoas eu dou, vamos lá, eu estou chutando aqui, tá, gente? Eu dou R$30 de desconto. Pastor, se eu conseguir 20, 20 eu dou 35. E aí vai ser, assim vai ser, eu acredito que vai ser dessa maneira. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, me procurem, manda lá, bispo, eu também tenho interesse, quero. Vamos fazer 30 dias de aula para ver se a maioria, nós não gostamos. A gente volta para o estudo normal. Aqui nós somos uma equipe e tem que ser todo mundo junto de mãos dadas. Tá certo, gente? Se alguém tiver qualquer dúvida, pergunte, senão nós vamos fazer a nossa oração agora. Amém? Eu vou pedir para o pastor Gilson, minha garganta não está legal, pedir para o pastor Gilson fazer essa oração para a gente. Eu peço, pastor, uma oração especial. Um pastor chamado Anselmo, que o senhor coloque na sua oração aí. E tem um pastor lá da Igreja Metodista, que ele está muito mal, internado. Ele é uma amiga nossa lá de Espírito Santo que pediu para que a gente ore. Eu não lembro o nome dele, mas o senhor já sabe quem é. Para que o senhor peça. E coloca o pastor Tom, que vai ministrar missões agora domingo para a gente, por favor. Amém. Vou fechar meu microfone, é toda sua. Amém, gente? Vamos então estar colocando essas pessoas diante de Deus, né? Colocando as nossas vidas. Eu creio que é um momento importante, o momento da oração, né? Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti nessa hora, crendo, Pai, que o Senhor está ouvindo cada clamor. E muito mais do que isso, Senhor, você está sondando cada coração e vendo qual a necessidade dos teus filhos. Eu quero nessa hora colocar o pastor Anselmo, Senhor, diante de ti. Senhor, abençoa esse homem, Senhor. Visita ele no lugar onde ele estiver e entra, Paizinho, com a tua providência.
que ele seja totalmente refeito, totalmente restaurado, curado, para que isso sirva, Senhor, de testemunho para a glória do teu nome. Nós oramos também, Pai, por um irmão lá do Espírito Santo, a qual não foi nos passado o nome, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada um dos teus filhos. Tua palavra nos ensina que o Senhor conhece o nome de cada estrela que está no céu, Senhor. O Senhor a chama pelos nomes. Quanto mais os teus filhos aqui da terra, Pai. Aqueles que o Senhor criou segundo a sua imagem e semelhança. Eu clamo para que no nome de Jesus o Senhor alcance essa vida e traga a cura sobre a vida dele em nome de Jesus. Senhor, o pastor Tom, que vai estar ministrando no domingo, Senhor, sobre missões, que o Senhor esteja trazendo ao coração do teu filho a palavra, Senhor, a palavra específica para esse domingo, uma palavra que venha trazer ao entendimento do teu povo o que é missões, mas também que venha, Senhor, para tocar nos corações dos teus filhos. Ah, Espírito Santo, seja o Senhor mesmo, um inspirador no domingo, na vida do pastor Tom. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Eu oro por cada um dos irmãos desta casa, Pai. Cada um que está com a sua família representada nesse estudo nessa noite, cada um que também que não está participando desse estudo, mas faz parte desse rebanho, faz parte desta casa. Que o Senhor esteja, Senhor, guardando a cada um. Sabemos que cada luta é diferente uma da outra. Sabemos que cada um recebe as situações adversas de cada maneira, mas eu clamo, Pai, porque apesar de sermos diversos, o Senhor é o mesmo. E o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer muito mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos aqui, do que nós pedimos. Pai, visita os teus filhos nessa noite. Age no coração de cada um dos teus filhos aqui, Senhor, e traz a eles mais fome e mais sede da tua presença. Que nós possamos ser uma igreja, Senhor, renovada, restaurada, fortalecida, Senhor, que haja em todas as áreas, Senhor. Pai, como foi dito aqui, Senhor, no estudo dessa noite, que seria necessário que cada uma das igrejas que existe nesta terra e que professam teu nome, possam ter, Pai, pessoas, equipes de libertação. Senhor, eu creio que se o Senhor permitiu que esse estudo fosse dado, é porque o Senhor quer formar pessoas. O Senhor quer trazer no coração dos teus filhos, Senhor, a informação e também o desejo, Senhor, de participar desta obra. Pai, em nome de Jesus, gera no coração do teu povo a necessidade e o desejo de te servir cada vez mais. Pai, eu abençoo, Senhor, a nossa nação, Senhor. Guarda o Brasil. As notícias que nos chegam, Senhor, são que muitas pessoas têm morrido a cada dia devido a esse vírus, devido a essa pandemia. Pai, tem misericórdia desta nação. Que a tua igreja, Senhor, se levante nesta nação para clamar por esse país. Tua palavra diz que se o povo que se chama pelo teu nome se orar, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, o Senhor ouviria dos céus e sararia esta terra. Eu creio, Pai, que o Senhor tem muitos filhos espalhados por toda esta terra. Senhor, toca no coração deles, que cada um dos teus filhos se torne um intercessor, se torne alguém que se coloque na brecha, para que, no nome de Jesus, esse país conheça novos tempos, dias de restauração, dias de renovo sobre essa nação, Pai. Oramos pelas autoridades também, aqueles que o Senhor constituiu para estar representando o povo. Senhor, gera no coração desses homens temor pelo teu nome. Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, se arrepender do que fazem. Muitos deles, Senhor, estão envolvidos em corrupção, estão envolvidos em situações adversas que são contrárias à tua palavra, mas que o temor do Senhor possa alcançá-los de alguma forma, que eles possam, Senhor, se arrepender desses pecados.
Orando assim, Senhor, e olhando para o nosso tamanho, nós nos sentimos até muitas vezes pequenos e achando que isso não é capaz. Pelo contrário, Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor fala, Senhor, no livro de Ezequiel, que o Senhor estava procurando alguém para interceder. E aqui eu creio que o Senhor encontra muito mais do que uma pessoa. O Senhor encontra uma igreja que ama interceder, que deseja crer, Senhor, no Teu sobrenatural, que deseja crer no Teu poder transformador sobre todas as coisas. Senhor, toda essa situação que nós vemos aí fora, Senhor, essa situação de dificuldades, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas passando necessidades extremas. Nós cremos, Pai, que se o Seu povo se levantar e orar, a situação pode mudar, Senhor, porque o Senhor nos ensina que o Senhor pode fazer muito mais do que nós estamos pensando e até mesmo daquilo que nós estamos orando. Ah, Papai, vem sobre o Brasil, sara esta nação, sara, Senhor, Jacareí, Pai, uma cidade que não tem uma fama muito legal aí fora, mas nós cremos que o Senhor está levantando um povo aqui nesta cidade, que vai orar e que vai agir, Senhor, e que vai fazer uma diferença, e que esta cidade vai ser transformada. Senhor, no nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo isso, Pai. Nós abençoamos, aproveitando essa deixa, nós estamos abençoando o ministério que está saindo às ruas, com o Marcelinho, com o Lindomar, que está pregando, Senhor, para homossexuais, que está pregando, Senhor, para moradores de rua, que está encontrando as pessoas nos bairros, Senhor, que o Senhor dê estratégias vindas dos céus, para que esses corações sejam tocados, que eles tenham a inspiração do Teu Espírito, Senhor, para chegar nessas pessoas e falar da Tua palavra, e esses corações se abrirem, Senhor, e se convertam, Senhor, para Ti, em nome de Jesus. Unge os lábios do Marcelinho e do Lindomar, que a palavra que saia da boca desses amados sejam palavras, Senhor, que vá de encontro, Senhor, à necessidade dessas pessoas. Assim como foi ensinado para nós na segunda-feira a respeito do evangelismo, todos aqueles que estiveram aqui, de uma ou outra maneira, possam colocar em prática o que foi ouvido e o que foi ensinado. Pai, dai-nos um coração de evangelista, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que a maior honra no Teu reino, Senhor, é conquistar vidas para o Senhor. Faz isso, Senhor, através dessa igreja, faz isso através das demais, Senhor, que estão nesta terra, que nós possamos ganhar muitas vidas para o Senhor, e a honra e a glória seja, Senhor, direcionada a Ti, Jesus, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Pai, eu abençoo, Senhor, essa situação que foi colocada do estudo. Senhor, gera no nosso coração o desejo de aprender mais, que cada irmão seja tocado, seja abençoado, seja motivado a participar desse estudo, Pai. Que possamos ter uma turma, Senhor, que vá realmente ser representativa, para que no nome de Jesus, Pai, essa igreja seja forte na palavra, não seja uma igreja, Senhor, ainda bebê, criança, como nós aprendemos também nas últimas lições, mas que possamos ser uma igreja, Senhor, madura na palavra, madura no conhecimento, Pai, para que possamos fazer diferença. Pai, abençoamos a vida do pastor Jairo, ele tem vivido, Senhor, através dos ensinos que o Senhor tem trazido ao coração dele para passar para as pessoas, que nada lhe falte, Senhor, que ele seja abençoado, Senhor, tanto a nível de conhecimento como financeiramente, Senhor. Cuida do Teu filho, cuida da família do Teu filho, que, Pai, em nome de Jesus, ele possa vencer, Senhor, porque sabemos que os tempos são difíceis. Nós temos visto, Senhor, muitos dos Teus filhos passando por momentos difíceis, mas eu creio, eu tenho certeza que nada falta àqueles que são Teus, porque é promessa Tua, Senhor, que se nós
estamos fazendo parte da tua casa, estamos no teu reino e somos teus filhos. O Senhor nos alimentaria e nos vestiria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos. E te agradecemos por essa oportunidade desse dia, dessa noite, de podermos aprender mais. Agora, Pai, leva cada um dos teus filhos aos seus afazeres. Guarda a casa de cada um deles. E que possam ter uma noite abençoada. Possam dormir os sonos dos justos. E amanhã, cada um levantar dispostos, Senhor. Firmes na tua presença, para viver um dia, Senhor, que o Senhor preparou para que os teus filhos vivam, Pai. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Obrigado pela participação de todos. Semana que vem tem mais. Fica na paz. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Paz, irmã Solana. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Paz. Paz, Bispo Carinho. Deus abençoe a todos aí. Paz. Amém. Amém.